Bom, dando sequência à parte de choque, hoje vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre o choque obstrutivo. Aqui é uma introdução rápida, já foi feito um pouquinho melhor na aula de choque de uma forma geral, mas basicamente o mecanismo do choque obstrutivo é uma restrição do enchimento e do esvaziamento do VD. Lembrando da fórmula do débito cardíaco, quando você restringe o o enchimento, você acaba aumentando você acaba diminuindo a pré-carga e aumentando a pós-carga. Você também tem um comprometimento ali depois da pré-carga do ventrículo esquerdo. E eu vou entrar mais a fundo um pouco nas principais causas do choque obstrutivo, que é o tromboembolismo pulmonar, o pneumotórax hipertensivo e o tamponamento cardíaco. Começando primeiro pelo tromboembolismo pulmonar. Aqui são alguns fatores de risco, eu vou entrar depois para diagnóstico, conduta, falando um pouquinho, mas esses seriam os principais fatores de risco, existem outros, eu acho que para a gente os que são mais interessantes. Pacientes com câncer, pacientes com imobilização prolongada, geralmente a gente vê bastante dentro das UTIs, pacientes hipertensos, catéteres venosos centrais, principalmente femoral, mas subclávio também está bastante relacionado. Obesidade, tabagismo, idade, contraceptivo oral para pacientes um pouco mais jovens, causa clássica de tromboembolismo pulmonar em pacientes do sexo feminino um pouco mais novas. Então tudo isso são fatores que quando a gente olha predispõem a ocasionar o tromboembolismo pulmonar. Aqui um pouquinho da fisiopatologia, mas assim, você tem a embolia pulmonar junto com a obstrução anatômica e alguns fatores humorais que estão melhor descritos aqui do lado, que estão mais relacionados com a liberação da serotonina, que acaba predispondo a broncoconstrição e redução do surfactante, que causa telectasia, exudato alveolar, que piora ainda mais um processo de troca gasosa que já está prejudicado pela ausência da chegada do sangue no pulmão. Ele é classificado como um defeito de ventilação por perfusão, porque você tem áreas, de forma geral, bem ventiladas do pulmão, mas o problema é que não chega sangue nessas áreas por conta ali do próprio trombo. Aqui no gráfico, com a sobrecarga, com o aumento da sobrecarga pressórica do VD, porque de novo você não está conseguindo esvaziar ele de forma adequada, você tem um aumento do consumo de O2 desse VD e junto com uma disfunção porque ele não está conseguindo trabalhar direito. Com a disfunção do VD você diminui o débito cardíaco do VD, por consequência, como eu já tinha dito, diminui a pré-carga do ventrículo esquerdo, então você diminui o débito cardíaco, tudo isso leva ao quadro de hipotensão e choque, você diminui de uma forma geral a oferta de oxigênio para o ventrículo direito, assim como todo o coração, assim como todo o corpo. Junto com o aumento do consumo, o aumento da necessidade do oxigênio, você leva a uma isquemia ou infarto, que só vai piorando toda essa situação. Quais são os sinais de tromboembolismo pulmonar? É um quadro bem variado. Taquipneia, que seria talvez o quadro que a gente mais esperava nos pacientes, que a gente vê como mais clássico nos pacientes, acontece em 70% deles. Algumas alterações bem inespecíficas, você pode ter sibilo, taquicardia, hipofonese, até febre o paciente pode chegar a ter. Então é um quadro bem florido, um quadro bem inespecífico muitas vezes, o que faz com que seja um quadro de difícil diagnóstico. Assim como os sinais, os sintomas também, nada muito específico, o paciente geralmente vai referir a dispneia, também é o principal visto, mas só 70%, então 30% dos pacientes que chegam não estão nem referindo falta de ar e nem estão nem estão apresentando sinais de falta de ar. A dor pleurítica também é um quadro um pouquinho mais clássico, tosse, mas tudo isso assim, um quadro bem variado, sem uma característica muito importante, diferente de um infarto, por exemplo, que é a dor reto external, tem uma característica típica e tudo mais. Você vê em mais pacientes, aqui você tem uma boa divisão e os sintomas clássicos você não vê em todos eles. Para classificar o TEP, a gente pode classificar pelo acometimento vascular. A classificação vai mudar um pouquinho a conduta no final ali na hora de falar do tratamento, mas basicamente quando se fala de um TEP maciço, você está falando de mais de 50% do território arterial acometido, de moderada a grande acometimento de 30% a 50%, pequena a moderada
chega ali vai para baixo de 30 e você tem um infarto pulmonar, que é como se fosse o TEP de uma árvore arterial distal, que não vai causar nenhum comprometimento, que geralmente não causa nenhum comprometimento, que tem uma importância menor, mas basicamente ele vai subindo de gravidade conforme o nível de que foi acometido a circulação. Bom, chegou um paciente, você está suspeitando de TEP. Qual é o passo a passo que você precisa fazer para diagnosticar esse paciente? O primeiro passo é o score de Wells, seria a probabilidade pré-teste do paciente. Então, você vai pegar algumas características dele da entrada, algumas características da história desse paciente. Você vai colocar ele como uma probabilidade baixa, intermediária ou alta dele ter TEP. Os critérios de Wells são os que estão no quadro. Os mais importantes são você não ter algum outro diagnóstico mais provável que TEP. Então, um paciente que chega com uma dor no peito típica, retroesternal, irradiando para braço, ele já não pontua nessa, porque você está pensando mais num infarto do que num TEP propriamente dito. E os sintomas clínicos da doença tromboembólica. Então, um paciente que não tem a dispneia, não tem aquela dor pleurítica, não tem nada desse tipo, também não pontua, mas de novo, você fica naquela, tem 30% dos pacientes não tem, então você acaba ficando ali meio em cima do muro. Mas você soma os pontos da probabilidade pré-teste, você vai colocar o paciente entre probabilidade baixa, intermediária ou alta. Tem alguns lugares que só divide o score de Wells em baixa ou alta, e aí usa como ponto de corte 4 pontos. Então abaixo de 4 seria baixa, acima de 4 seria alta, mas pelo que eu vi hoje em dia se usa mais essa classificação de baixa, intermediária e alta. A partir de 2 pontos você já está intermediário. Não tem muita diferença pro tratamento pensar em intermediária ou alta, mas enfim. Depois da probabilidade pré-teste, qual que é o próximo passo? Se o paciente for intermediário ou alta, a gente já vai para outro ponto, mas se for baixa primeiro, então vou falar primeiro de caso seja baixa. Qual é o próximo passo? O próximo passo é um outro score que você pode usar, que é o score PERC. O score PERC ele vai ver outras variáveis para o paciente de baixo risco de ter tromboembolismo pulmonar. Se o paciente tem baixo risco e ele não tem nenhum desses fatores, então ele não tem mais de 50 anos, ele não tem hemoptise, ele não tem história de cirurgia ou trauma que precisou de IOT, não tem tromboembolismo ou TVP prévios, não usa estrogênio, frequência menor que 100, oximetria maior que 95 e não tem edema unilateral. Esse paciente, baixo risco, que não tem nada disso, você praticamente já pode excluir TEP, você não precisa continuar investigando o TEP. Se ele tiver um desses positivos, aí você continua a investigação. Como que você continua a investigação? Dedímero. Dedímero ele é um subproduto de degradação da fibrina. Ele está aumentado em diversas situações, que é o motivo pelo qual não se usa no alto risco ou no intermediário. Então, o paciente que está internado há muito tempo, você espera que ele vá ter um dedímero um pouco mais elevado, mas ele também provavelmente vai ser um paciente de alto risco. Então, o dedímero vai ficar reservado para os pacientes de baixo risco. E se o dedímero tiver aumentado, você prossegue a investigação do TEP. Se o dedímero estiver baixo no paciente de baixo risco, você praticamente exclui o TEP. Só uma informação, lembrando que tem que fazer a correção do valor pela idade, então você vai multiplicar, acima de 50 anos, você vai multiplicar a idade por 10, esse vai ser o seu valor de corte para o dedímero. Isso tem um bom valor, tem um valor significante assim, na hora de você poder excluir esses pacientes para você usar como ponto de corte. No alto risco, de novo, você não vai usar, porque se vier alto o dedímero no alto risco, não vai mudar a sua hipótese diagnóstica, e se vier baixo, você vai considerar como um falso negativo. Então você vai continuar a investigação do mesmo jeito. Portanto, o dedímero é mais para o paciente de baixo risco. Bom, agora meio que os dois caminhos se encontram, você está continuando a sua investigação de TEP. Quais exames você vai usar? O raio-x talvez seja o primeiro, mas o raio-x é mais importante para você descartar outras possíveis causas do que para você poder confirmar alguma coisa de tromboembolismo. Tem alguns sinais radiológicos que podem ser usados, não são muito bons, são muito difíceis de ser vistos, são muito raros de serem vistos. Aqui eu coloquei talvez os 3 mais importantes, mas de novo, são bem raros de você conseguir usar de uma forma correta e você não vai acabar dando diagnóstico de TEP só baseado neles. O primeiro aqui é Corcova de Hampton, que é esse formato em cunha na periferia do pulmão, que dá a impressão, que dá um sinal de infarto pulmonar, pode ser visto só no infarto pulmonar simples também.
o sinal de Pala, que é a artéria descendente bem caracterizada aqui, artéria pulmonar descendente, e o sinal de Westermarck, que aqui está bem difícil de ver, até pela imagem normal é muito ruim de ver, muito difícil de ver, mas seria uma perda do infiltrado alveolar ali em uma região, eles classificam como a oligoemia localizada aqui no pulmão, muito difícil de ver aqui e até mesmo sem ser a imagem com boa qualidade também fica um pouquinho difícil de reparar. Então o raio-x não é de muita importância para diagnóstico do TEP, mas é importante para você ver algumas outras possíveis causas de dispneia. Então, se tivesse uma condensação pulmonar, um derrame pleural, alguma coisa assim, para você pensar em outra coisa que não seja TEP. Mas para diagnosticar ele em si não é o melhor exame. O eletro também não seria muito bom para diagnóstico, tem alguns padrões que podem se dizer que são típicos de TEP, que são sugestivos de TEP. De novo, talvez a melhor função do eletro seja descartar um dos principais diagnósticos diferenciais, que é o infarto, mas você tem alguns padrões clássicos do TEP, esse daqui, que é talvez o mais clássico, que é descrito é o S1, Q3, T3, onda S em D1, onda Q em D3 e onda T invertida em D3. Isso dá uma ideia, assim, além disso, outros sinais de sobrecarga de VD, de dilatação de VD, podem ser usados para você suspeitar de TEP, suspeitar de complicações de TEP, mas muito ruim para você dar o diagnóstico de TEP. Aí a gente parte para o padrão ouro, talvez assim, junto com nos casos graves já é o primeiro exame que você deve solicitar, nos casos de baixa probabilidade, né, alta probabilidade, de baixa probabilidade talvez ali o segundo, depois o dedímero, mas angiotomo de tórax, tomo contrastado. Você vai ver a falha de enchimento em alguns segmentos, aqui está bem caracterizado, aqui também bilateral, bem caracterizado. Aqui o diagnóstico acaba sendo simples, é o melhor, é o mais usado, é o principal, não é o padrão ouro, mas é o que tem mais disponibilidade, é o mais fácil de ser feito, então acaba sendo o primeiro exame que a gente faz. Em alguns pacientes, eventualmente, a angiotomo não vai dar o diagnóstico, vai ser duvidosa, tudo mais, então a gente pode partir para um outro exame um pouco mais específico, que é a cintilografia, ventilação, perfusão. Aqui está meio difícil de ver a imagem, mas aqui você teria a fase de ventilação da cintilografia e aqui você tem a fase de perfusão da cintilografia. Também é um exame meio difícil de achar uma imagem boa, que dê para ver, que seja didática, mas aqui, forçando um pouquinho, você consegue ver uma falha na perfusão aqui em região medial, basal aqui também você consegue ver um pouco e toda essa região aqui. A cintilografia ela vai dar seu diagnóstico e ela vai também te dar probabilidades de você estar falando de um TEP. Você vai estar falando da probabilidade alta, intermediária ou baixa. Na alta você vai ter o mismatch de duas ou mais que uma, duas ou mais, entre a ventilação e a perfusão, ou um defeito de perfusão maior que o infiltrado. Você vai comparar, você vai ter a perfusão e você vai ter a ventilação. Se você tiver mais de duas ou mais áreas que tem essa diferença, você já pode falar que a probabilidade é alta, ou seja, você tem uma ventilação preservada, mas você tem uma perfusão comprometida em duas ou mais áreas. Ou você pegar uma imagem que tem um infiltrado pulmonar, mas na hora que você compara a perfusão com esse infiltrado, a perfusão é maior do que esse infiltrado, probabilidade alta. A intermediária, você tem esse mismatch em uma área apenas, ou um problema de perfusão igual ao infiltrado, e na probabilidade baixa você tem uma equivalência de ventilação e perfusão, ou o defeito de perfusão é menor do que aquela imagem na radiografia, ou você tem pequenas áreas discretas de mismatch apenas. Enfim, é um exame bom, mas ainda assim é um pouco difícil de ser avaliado, um pouco difícil de ser feito, não é todo lugar que tem. Você tem uma positividade apenas de 40% quando a suspeita clínica é alta de TEP, então nem sempre você consegue dar o diagnóstico só por ele, mas, de novo, ele fala muito de probabilidade, é um bom exame, mas é difícil de ser localizado. Um outro método que a gente pode usar para se guiar no tratamento ali, na suspeita de TEP, é o ultrassom Doppler de membro inferior. Normalmente o trombo ele surge do membro inferior e vai parar nos pulmões, por meio da circulação venosa.
Se você fizer um ultrassom Doppler e você tiver um exame positivo que realmente mostre uma TVP, você já pode começar o tratamento para TEP, está indicado o tratamento para TEP. Pelo ultrassom você vai ver presença de trombo ou redução da compressibilidade das veias. E ele é melhor para ver TVP proximal, um pouquinho mais distal, ele já perde um pouco da sensibilidade, da especificidade dele e da acurácia. Novamente, até 30% das pessoas podem ter exame normal. Então 30% pode ter exame normal, pode não ter dispneia. Então é um quadro um pouco complicado de se diagnosticar. Por último, o padrão ouro, um paciente que fez todas aquelas outras etapas e não teve o diagnóstico de TEP, mas você tem uma grande suspeita de que seja TEP, você pode abrir mão da arteriografia pulmonar, mas é um exame invasivo, você necessita de uma equipe especializada, não é todo o serviço que tem, é um exame um pouco mais caro, talvez o principal problema dele seja realmente que ele é invasivo, mas a imagem é indiscutivelmente a melhor forma de você diagnosticar aqui. Pode perceber que você para de ter a progressão do contraste da mesma forma que aqui na região inferior do pulmão você tem uma perda da passagem do contraste. Melhor exame, padrão ouro, mas não muito utilizado e dificilmente precisa chegar até ele para fazer esse diagnóstico. O último exame que eu vou falar aqui é o ecocardiograma. Também não necessariamente dá o diagnóstico de TEP, mas ele avalia a disfunção de ventrículo direito. Qual que é a importância de avaliar a disfunção de ventrículo direito? É mais depois para o tratamento que vai ser o que vai ser dito a seguir. Tem alguns sinais no Doppler que te indicam que está tendo disfunção. Não vou entrar muito em detalhes sobre sobre esses parâmetros. Fica um pouco mais específico para quem for fazer o exame. Mas também, como eu já tinha dito na outra aula de choque, tem esse efeito de Bernheim, que é você ver pelo Doppler o ventrículo direito comprimindo o ventrículo esquerdo e causando uma insuficiência no ventrículo esquerdo. Que seria o Bernheim reverso, porque o Bernheim é o ventrículo esquerdo causando disfunção de VD, esse aqui é o VD causando disfunção de VE. E por último, do TEP, o tratamento. Para o tratamento você vai dividir os pacientes em dois, você vai dividir os que são de alto risco e os que são de baixo risco. Quem são os pacientes de alto risco? Pacientes que estão apresentando hipotensão ou choque obstrutivo e que vão ser classificados como uma PAS menor que 90 ou uma queda maior que 40 relacionada à base, ao basal do paciente. Se o paciente tiver sinal de disfunção ou dilatação do VD, e aqui talvez entre a principal indicação do ecocardiograma, o paciente que está um pouquinho impotente e tudo mais, você faz o ecocardiograma, se você vê disfunção ou dilatação de VD, está indicado colocar ele como um paciente de alto risco. E por último, comprometimento arterial. Se for um comprometimento moderado, grande ou maciço, como eu disse lá atrás, ou seja, a partir de 30% do comprometimento, você já pode classificar esse paciente como de alto risco. O paciente de baixo risco, basicamente, são os demais. Existe um meio termo onde o paciente tem uma disfunção de VD, mas ele não está evoluindo nem com choque, nem com hipotensão arterial. Ele é de grande risco para evoluir, mas você não está indicado 100% colocar ele como alto risco, você pode colocar ele como intermediário e aí você acaba meio que individualizando a conduta para ele. Mas de uma forma geral, se você colocar ele como alto risco, acaba sendo uma boa prática teoricamente. A partir do momento que você individualiza, né, você vai ver indicação contra indicação. O que você faz com o paciente de alto risco, o paciente que está chocado, o paciente que está hipotenso? Trombólise. Você pode fazer a trombólise até 14 dias do início dos sintomas, diferente do infarto, que você tem 12 horas, ou do AVC, que você tem 4 horas e meia. Aqui você tem até 14 dias, e até 14 dias tem benefício fazer a trombólise. Você tem tanto a RTPA quanto a estreptoquinase para serem utilizados. A RTPA é um pouco mais fácil, porque você acaba fazendo 100 mg em 2 horas. A estreptoquinase já é um tratamento um pouco mais demorado, que vai ser feito por até 24 horas. Caso não seja eficaz a trombólise, caso você faça a trombólise e o paciente continue tendo sinais de choque, continue hipotenso, continue mal perfundido, continue realmente com sinais de choque obstrutivo, está indicada a embolectomia, sendo ela tanto percutânea quanto cirúrgica, ou caso o paciente não possa fazer o trombolítico, ou tanto a RTPA quanto a estreptoquinase, tem alguma contraindicação. Aqui vem as mesmas contraindicações do infarto ou do AVC, trauma recente, AVCH recente, hipertensão, tudo isso se a pessoa tiver essa contraindicação.
ou você ter feito e ela não melhorar, está indicada a embolectomia. Você faz essas medidas para colocar ele no baixo risco, para tirar ele do choque, para voltar à normotensão dele. E a partir daí ele se torna um paciente, teoricamente, ele se torna um paciente de baixo risco e aí você maneja como um baixo risco. Pode escolher qualquer uma das opções. Heparina não fracionada, que o problema dela seria você tem que fazer o controle do TTPA a cada hora, é muito difícil de fazer esse controle, então acaba meio dando preferência para enoxaparina. Só vai dar mesmo preferência para não fracionado em pacientes renais que não, enfim, tem alguma outra contraindicação. Mas de base a gente acaba usando a enoxaparina. Mas desde o começo já pode usar a fondaparinul, a rivaroxabana ou a apixabana, sendo a rivaroxabana dessas três é que a gente acaba mais usando no dia a dia. O problema da rivaroxabana é que, diferente da enoxaparina e da heparina não fracionada, não tem um antídoto específico para ela que age imediatamente. Então, se tiver algum risco do paciente precisar de alguma intervenção cirúrgica ou alguma coisa do tipo, talvez seja bom retardar um pouquinho o início da rivaroxabana para dar preferência àquelas outras duas, até o paciente ter uma estabilidade um pouquinho maior do quadro. Mas ele tendo, você entra com a rivaroxabana e aí você mantém o tratamento dele até, se tiver algum fator etiológico reversível, por exemplo, o uso de anticoncepcional, que eu disse anteriormente, você faz por durante 3 meses. Caso seja um problema idiopático, uma síndrome antifosfolípide, alguma coisa do tipo, você mantém o tratamento de forma indeterminada, não tem um período de tratamento a ser feito. Última forma de tratamento, não é necessariamente um tratamento, é mais uma prevenção do TEP, seria o filtro de veia cava. As contraindicações clássicas do filtro de veia cava é quando você não pode usar o anticoagulante por qualquer motivo do paciente, ou se você tem uma embolia pulmonar recorrente, mesmo você usando de forma adequada os anticoagulantes. É um pouco discutível essa terceira indicação, tem lugar que fala que pode, tem lugar que fala que não pode, mas um paciente que você olha e fala assim, acho que se ele tiver outro evento tromboembólico, ele não aguenta, vai ser fatal para ele, não podemos correr o risco de deixar ele só com o anticoagulante. Nesses casos é discutível você colocar o filtro de veia cava. Esse aqui em cima é ele, e aqui talvez dê para ver, tem uns pontinhos brancos na tomografia, que é ele inserido visto na tomografia. Ele é colocado na veia cava inferior, abaixo da veia renal, e mesmo você fazendo ele, ainda está indicado manter o anticoagulante, porque o próprio filtro de veia cava predispõe à formação de trombo. Mas ele previne o trombo venoso profundo, mas ele previne que esses trombos subam e vão até o pulmão. A próxima etiologia do choque obstrutivo é o pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax ele nada mais é do que um ar na cavidade pleural que entra, mas ele não tem um mecanismo de escape, ele não consegue sair. O ar vai entrando, o ar entra, até que atinge níveis pressóricos muito altos e acaba causando desvio do mediastino, colapso do pulmão em que está acontecendo o pneumotórax, e isso acaba prejudicando a mecânica ventilatória e o retorno venoso. Então, diminui a pré-carga, diminui a pós-carga de VD e aí dá todo aquele problema relacionado ao choque que a gente já tinha falado. Aqui é o pulmão colapsado, cheio de ar dentro, e aqui dá para ver o mediastino bem desviado para a esquerda. A etiologia do pneumotórax hipertensivo está relacionada à etiologia do próprio pneumotórax simples. Qualquer causa de pneumotórax pode levar ao pneumotórax hipertensivo, mas algumas são um pouco mais difíceis de dar. Pneumotórax espontâneo, por exemplo, causado pelas blebs, é muito raro de evoluir para pneumotórax hipertensivo. Um paciente DPO-cítico que tem as bolhas de enfisema, isso tudo pode pode levar a um pneumotórax hipertensivo, principalmente porque o DPO-cítico ele tem menos reserva, então você precisa de menos ar para desviar o mediastino, mas ainda assim é raro de acontecer. Talvez a causa mais comum de pneumotórax hipertensivo sejam as causas traumáticas, que é onde mais se vê, na aula de trauma, TLS e tudo mais, que é onde mais você acaba vendo o pneumotórax hipertensivo, tanto o trauma penetrante quanto o trauma contuso. O penetrante você acaba tendo tanto pelo escape de ar do pulmão como pela entrada do ar vindo do exterior, e o trauma contuso por perfuração por arco costal ou rotura de via aérea. Uma outra causa, que é até comum que a gente vê, é a iatrogenia.
pacientes submetidos a toracocentese, broncoscopia, catéter venoso central, talvez seja um dos mais comuns que a gente vê, ventilação com altos valores de PIP, pós-operatórios, tudo isso pode levar ao pneumotórax, por consequência, ao pneumotórax hipertensivo, que a gente pode pensar como uma complicação do pneumotórax. Quadro clínico. O diagnóstico do pneumotórax hipertensivo ele é clínico, do pneumotórax é clínico, do pneumotórax hipertensivo também. Portanto, o quadro clínico, o exame físico é muito importante nesses casos. Os principais, hipotensão, porque a gente está falando de um quadro em que você tem comprometimento hemodinâmico, redução de murmúrio vesicular, hipertimpanismo, esses aqui relacionados ao acúmulo de ar no espaço pleural, o desvio da traqueia e a turgência jugular relacionados ao desvio da traqueia pelo próprio desvio do mediastino e a turgência jugular pela dificuldade que tem pelo comprometimento do enchimento de ventrículo que tem causados por esse desvio do mediastino. Algumas coisas um pouquinho mais inespecíficas, a dor no peito pleurítica, pode ser, por exemplo, no TEP ou aqui também, mas aqui a gente está falando também de falta de ar, taquipneia, taquicardia, cianose, tudo isso pode ser visto no TEP também, então diagnóstico diferencial, mas o que mais vai diferenciar é o quadro clínico, são os sintomas e os sinais do exame físico que a gente está falando, que principalmente o hipertimpanismo e o desvio de traqueia, assim como a redução de murmúrio vesicular. Como eu falei, o diagnóstico é clínico, mas se não for retardar o tratamento, o ATLS até recomenda que seja feito ultrassom, ou que pode ser feito ultrassom, caso o ultrassom não retarde o tratamento do pneumotórax hipertensivo. Existem algumas coisas que a gente vai ver, você vai ter a veia cava inferior fixa e dilatado, é um sinal possível. Você não está conseguindo encher o coração, então o sangue está meio que acumulando ali nas veias cavas, então você vai ver ela dilatada. As câmaras direitas estão com redução de pré-carga, de novo, não está conseguindo encher, mas elas estão hiperdinâmicas, elas estão tentando compensar a falta da pré-carga do sangue, então elas estão hiperdinâmicas. Você não vai ter o deslize pleural, que daí a gente está falando do sinal de código de barras, aqui essa regiãozinha tem áreas um pouquinho, tem claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras, seria o sinal do código de barra. E dá para você diferenciar com o tamponamento cardíaco, porque no tamponamento cardíaco a câmara está colapsada, diferente daqui, em que elas estão um pouquinho mais dilatadas, tentando compensar a redução da pré-carga. O tratamento, a primeira medida é a toracocentese de alívio. Antigamente era clássico de ser feito no segundo espaço intercostal, hoje em dia ela é feita no quinto espaço intercostal, anterior à linha axilar média. Nas crianças ainda há recomendação de ser no segundo espaço costal, mas aqui para a gente, adultos, acaba sendo mais importante porque agora ela é mais indicada no quinto espaço, no mesmo local que vai ser feito o tratamento definitivo, que é a toracostomia em selo d'água, drenagem em selo d'água, também vai ser no mesmo local, entre o quarto e quinto espaço intercostal, na linha anterior à linha axilar média. Caso você faça a drenagem e o pneumotórax continue hipertensivo, o paciente continue chocado, não consiga uma melhora dos sintomas, está indicado fazer a broncoscopia ou até mesmo a toracotomia, porque provavelmente a gente está lidando com uma lesão de via aérea de grosso calibre e o dreno não está sendo suficiente para tirar o ar na mesma quantidade em que ele está entrando. E por último, tamponamento cardíaco, última causa aí das principais de choque obstrutivo. Existem diversas causas também para o tamponamento cardíaco, assim como o pneumotórax hipertensivo, a gente está falando de um pneumotórax que evolui com uma complicação que atinge a hemodinâmica que vira o hipertensivo, o tamponamento cardíaco também é um derrame pericárdico que acaba por algum motivo evoluindo para uma complicação afetando a hemodinâmica, que é o tamponamento cardíaco. Secção de aorta, tumor pulmonar, infarto, cirurgia cardíaca, pericardite, trauma, todos esses são causas de derrame pericárdico que podem evoluir de forma muito rápida para tamponamento. O quadro clínico. Isso aqui eu tinha falado na aula de choque, mas é bom refrisar. Tudo depende da velocidade em que isso vai ser instalado. Grandes volumes, o pericárdio aguenta até quase 2 litros se você for de uma forma gradual, se for uma causa lenta, se for a cada dia um pouquinho vai aumentando ali, ele aguenta até 2 litros. Se for causa súbita, 150 ml são suficientes para causar o tamponamento cardíaco. Você tem a causa, é um efeito compressivo, então o sangue no pericárdio ele acaba levando
a restrição do enchimento do coração, a restrição do enchimento diastólico, por consequência, de novo, reduz pré-carga, reduz pós-carga, enfim, toda a clínica já que foi dita de choque, que é cai débito cardíaco, hipotensão e choque. O tamponamento cardíaco tem a tríade clássica, que é a tríade de Beck. Apesar de ser clássica, ela está presente na sua forma clássica em até só de 30 a 40% dos pacientes, mas é o que geralmente é relatado sobre o quadro clínico. Hipofonese de Bulha, turgência jugular e hipotensão. Seria a tríade clássica do tamponamento cardíaco. O diagnóstico, ele pode ser feito de diversas formas. O raio-x não dá muitas características. Você pode ver a área cardíaca aumentada. Esse aqui é um paciente meu, inclusive. Eu acho que aqui não vai aparecer a foto dele depois que ele drenou. Esse paciente não evoluiu com tamponamento cardíaco, ele ficou com a gente na UTI por um tempo. É um pós-op de cirurgia cardíaca dele. Eu tinha uma área cardíaca bem aumentada. No ultrassom tinha sinal de derrame pericárdico. Foi drenado. Eu acho que aqui não vai aparecer a foto que ele foi drenado. De novo, poderia ter evoluído pro tamponamento. Por isso que ele ficou na UTI em observação até ser drenado, até ser abordado novamente pela cirurgia cardíaca. Mas não chegou a evoluir. Na tomografia tem os sinais. Tem aqui a área de derrame. E no ultrassom também é possível ver a área de derrame pericárdico. De novo, a gente vai ver o derrame pericárdico. Se ele está tamponado ou não é uma questão mais de hemodinâmica, é uma questão clínica. Ah, não apareceu sim. Aqui foi ele depois de drenado, até para ver o contorno aqui do pericárdio. E o tratamento? O tratamento clássico é a pericardiocentese subxifoidiana, conhecido como punção de Marfan. Tirar de 15 a 20 litros, 15 a 20 ml do derrame pericárdico geralmente já é o suficiente para você ter uma melhor hemodinâmica. Essa punção é a clássica, mas você pode fazer de forma intercostal se você estiver guiado por um ultrassom. Então, com ultrassom é até melhor, porque é um procedimento invasivo, é uma agulha e tudo mais, que você está entrando ali perto do coração. Então, se você tiver ultrassom, além de você poder fazer a punção em outros locais, é muito mais seguro sendo guiado. Caso não resolva, você pode partir para a toracotomia de emergência ou a esternotomia para tentar estancar a origem do sangramento e tentar resolver de alguma forma, mas aqui já começa a ser medida um pouquinho mais heróica na emergência, para tentar resolver um problema que assim, se já tiver tamponado pode ser fatal em poucos minutos. Então aqui já é uma medida um pouquinho mais heróica para você tentar resolver ali. E é isso.